Olá, nós vamos conversar agora com o sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz, Cristóvão Barcelos, sobre o recente boletim extraordinário do Observatório Covid-19 da Fiocruz, divulgado na última quarta-feira, 28 de abril. O levantamento aponta queda no número de casos, óbitos e taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos, mas os números ainda são preocupantes. Não é isso, professor Cristóvão? Seja bem-vindo. Exato. A maior parte do monitoramento da Covid-19 tem sido feito por óbitos, né? Que é a face mais cruel e tudo que a gente quer evitar. Então, a Fiocruz adotou para esse boletim 5 indicadores que, para a gente, são importantes, que mostram uma tendência geral da pandemia. Assim, a gente percebeu, sim, uma pequena diminuição no número de casos e no número de óbitos, mas hospitais ainda muito sobrecarregados, um pouco de diminuição em alguns estados, mas ainda uma sobrecarga muito grande sobre os hospitais e, portanto, uma demanda muito grande de medicamento, uma sobrecarga de trabalho dos profissionais de saúde, algumas faltas de insumos que estão acontecendo nos hospitais, e isso pode acarretar no triste colapso do sistema de saúde. Em Manaus, a gente percebeu a falta de oxigênio, que foi dramática. Mas em outros hospitais pode faltar profissional, pode faltar medicamento, e isso tem preocupado muito a gente. Naturalmente, a tendência vai ser, primeiro, uma diminuição no número de casos, depois uma diminuição na transmissão, que a gente mede pela positividade dos testes, e depois, então, talvez daqui a um mês ou 2 meses, uma diminuição da pressão sobre os hospitais. A gente, infelizmente, ainda não está vendo um quadro favorável para a redução da pandemia no Brasil. Entendi. Para a gente entender um pouquinho, professor, como é que é feito esse levantamento da Fiocruz? De onde vêm os dados? Alguns dados a gente obtém somente através de Secretaria de Saúde. Esse dado ainda não está disponibilizado pelo DataSUS, que é o Departamento de Informática do Ministério da Saúde, e a gente tem que buscar diretamente em cada Secretaria de Saúde estadual e, às vezes, dentro das secretarias municipais. Alguns dados da gente são inéditos, não estão disponíveis em outros sites, como no Ministério da Saúde, CONAS, até sites internacionais, que estão mais ligados a mortes e óbitos. O dado da gente de leito, a ocupação dos leitos de UTI, são muito difíceis de ser obtidos, a gente tem um esforço enorme para levantar isso dentro do Brasil inteiro. Assim como a positividade dos testes. As pessoas fazem testes, como se sabe, ainda de uma forma muito improvisada, desorganizada, mas essa testagem é registrada num sistema de informação e a gente está preocupado com a positividade dos testes, quer dizer, quanto por cento das pessoas que fazem testes apresentam resultado positivo. Isso mostra para a gente que o vírus está ainda circulando com muita intensidade. Alguns estados baixando um pouquinho esse índice de positividade, mas ainda alguns estados com níveis muito altos, quer dizer, o vírus continua circulando e as pessoas têm que tomar muito cuidado com o contato com outras pessoas, porque a probabilidade de encontrar uma outra pessoa com o vírus, assintomática ou assintomática, ainda é muito grande. E essa queda, mesmo que não tão acentuada, a que se deve essa queda? Olha, em março, a gente tem que lembrar que houve uma série de iniciativas locais de lockdown em algumas cidades, Fortaleza, região metropolitana de Salvador, até Rio de Janeiro e algumas cidades em torno, Porto Alegre e algumas cidades em torno. Isso aliviou, e São Paulo também, isso aliviou um pouco, diminuiu a transmissão em algumas dessas cidades. Só que, logo em abril, muitas dessas medidas foram relaxadas. Então, possivelmente, nós vamos ter a consequência disso em maio. Né? Existe sempre uma defasagem entre uma medida que é tomada hoje e o impacto sobre a saúde daqui a um mês, 2 meses. Né? Então, provavelmente, a gente está vivendo um impacto que foi bem positivo
dessas iniciativas de lockdown em algumas cidades, né? Se essas medidas são relaxadas, volta a ter casos, voltam a ter óbitos e volta a ter a superlotação de hospitais. Então, sempre a gente como se fosse um efeito dominó, quer dizer, começa com o aumento da transmissão, depois gera casos, alguns casos desses agravam e gera óbito. E a gente pode, de alguma maneira, antever o que vai acontecer no futuro através dessa cadeia de eventos, né? Ah, tá certo. E a vacinação também pode ter contribuído, de alguma forma? Sem dúvida. A gente está começando a perceber uma diminuição dos óbitos, acho que isso tem que ser comemorado, principalmente entre pessoas com mais de 80 anos. As pessoas com mais de 80 anos já tiveram uma adesão enorme à campanha de vacinação, quase 90% das pessoas com mais de 90 vacinaram, pelo menos uma dose, né? Algumas, então, uma grande parte também chegou a vacinar com a segunda dose, e isso reduziu quase que metade a mortalidade desses mais idosos por Covid-19. Isso é muito importante e isso pode servir de exemplo para as outras gerações, quem está com 60, 80, e depois agora com a diminuição da idade e outras prioridades na fila de vacinação. Então, só para a gente reforçar, né? Mesmo com essa queda de números, as medidas de isolamento devem continuar. As pessoas que vacinaram já tem um certo alívio. Muitas dessas pessoas que vacinaram não vão ter, principalmente, os quadros mais graves da Covid-19. Agora vem essa geração de 60 a 80 que também, se tudo der certo, elas vão também ser protegidas, mas agora a preocupação cada vez mais é com os jovens, porque se acreditou durante muito tempo, se fez esse alarde de que quem é jovem, quem é bem alimentado, quem é saudável, quem é atleta, não teria doença. Infelizmente, a gente vai ver daqui por diante, com a vacinação dos idosos, essa população mais jovem sofrendo mais com a doença. Então, principalmente, os jovens agora são o foco da gente, evitar a transmissão, porque existem, digamos, dois tipos de situação em que os mais jovens se expõem ao vírus. Uma é a necessidade de trabalho, a diminuição do auxílio emergencial, o grande desemprego que está acontecendo no Brasil. As pessoas os mais jovens estão sendo obrigados a ir para a rua para conseguir alguma renda. Nunca houve uma quantidade tão grande de trabalhadores informais no Brasil. Os trabalhadores formais, de alguma maneira, estão protegidos, né? São mais ou menos metade da população ativa economicamente ativa no Brasil. Estão mais ou menos protegidos porque negociam com os seus patrões a folga, diminuição de salário, outras maneiras de se manter no emprego. Mas tem uma quantidade enorme de gente que está desempregada e está na rua. Está na rua tentando obter alguma renda e até obtendo comida. Essa fase que nós vamos viver agora é preocupante para essa população que é mais vulnerável. E, infelizmente, também tem um tipo de jovem que vai à festa, aglomera. É uma minoria, isso é uma minoria. A gente tem percebido que isso atinge 10, 20% da população jovem brasileira. Mas esses 10, 20% podem causar um estrago gigantesco, porque eles têm muito contato entre eles, retornam a casa, têm contato com outras pessoas que estavam protegidas, ou começam a espalhar o vírus, viajam, fazem novas festas. As pessoas não se contentam com uma festa. Vai a uma festa, pega o vírus, transmite na outra festa, etc. Esse tipo também de atitude tem que ser reprimida, fiscalizada, para a gente não ter um aumento da Covid-19 nos mais jovens. Os gestores públicos poderiam aproveitar essa queda que teve e aumentar campanhas para incentivar as medidas de isolamento? Exatamente. E com essa preocupação agora entre os mais jovens. Os mais jovens têm que usar máscara, evitar aglomeração. Não é ficar enclausurado dentro de casa, não, mas preferir ambientes abertos. Isso tem que ficar claro. Os governantes
locais, mas também o governo federal tem que passar essa mensagem para essa população mais jovem que está se expondo muito, ou por condições de trabalho ou por lazer irresponsável, né? Essa mensagem tem que ficar muito clara, porque as vacinas para esse grupo vão demorar um pouco, vão demorar alguns meses, talvez setembro, outubro, chegue nessa população entre 20 e 60, para cobrir toda essa população. Atualmente, as vacinas estão sendo orientadas, em geral, para populações que se expõem muito, ou da linha de frente da saúde, ou profissionais de educação, profissionais de segurança, polícia, etc., porque são pessoas que precisam estar na rua, infelizmente, e têm um contato com outras pessoas. Essas pessoas têm que ser protegidas realmente. Agora, os mais jovens, esses que seriam mais saudáveis, que não têm doenças crônicas, a vacina deles vai demorar um pouquinho, alguns meses para chegar. Agora, professor, lendo o boletim, a gente vê, né, que teve quedas, até mesmo na taxa de mortalidade. Aliás, teve queda no número de óbitos, mas a taxa de mortalidade ela vem aumentando ainda. Como que se explica isso? Nós temos visto que diminui o número de casos, diminui um pouquinho o número de óbitos nessas últimas semanas, mas aumenta a letalidade. O que é letalidade? É o número de pessoas que morreram uma vez que adoeceram pela doença. E o Brasil estava em torno de 2%, essa taxa. Quer dizer, 2% das pessoas que ficaram doentes por Covid-19 faleceram. Agora nós estamos em 4,4%. 4,4% das pessoas que pegaram Covid-19 faleceram. Isso é um sinal de que a doença está mais grave. Não é que o vírus tenha mudado completamente e está matando mais gente. É que o sistema de saúde está falhando. Ele não está conseguindo fazer o diagnóstico, o sistema de saúde todo, não está conseguindo fazer o diagnóstico precoce, não está conseguindo encaminhar os casos graves, não está conseguindo detectar os contatos entre os casos. Uma pessoa que pega a Covid está transmitindo para outra, e para outra, e para outra, e produzindo casos graves. A gente tem notado isso, que é um sinal desse colapso do sistema de saúde. O que significa isso? Que as pessoas estão morrendo mais dentro dos hospitais, porque os hospitais estão sobrecarregados, como eu já falei, e também fora dos hospitais, muitas vezes morrendo dentro de casa, sem atenção à saúde. Isso é muito grave. Claro que a gente está falando do Brasil como um todo. Alguns municípios são muito organizados e estão conseguindo dar conta disso com o que a gente chama de atenção primária em saúde. É o agente de saúde visitando as pessoas, é a telemedicina, telefonar para as pessoas, perguntando como elas estão, sintomas que estão sentindo, fazendo teste, não só naquela pessoa que está com sintomas, mas nos seus familiares e amigos, pessoas que tiveram algum contato. E, em alguns municípios está funcionando muito bem, e outros não. E, infelizmente, o Brasil, como um todo, paga o preço desses municípios que não estão funcionando adequadamente. Para finalizar, então, nossa entrevista, professor, tem alguma previsão para os próximos meses? Olha, infelizmente, parece que nós vamos passar por um período de oscilações. Sobe, desce, aumenta, relaxam as medidas e volta a subir caso. Voltando a subir caso, superlota dos hospitais. E aí se toma algumas medidas restritivas. E aí diminui o número de casos. Isso pode formar o que a gente chamou de uma plataforma, um platô parecido com o que houve em 2020, que coincidiu com o inverno. O inverno está chegando aí. Nós podemos formar esse platô alto nos próximos meses. Isso é terrível e tem que ser evitado, porque o inverno geralmente é uma estação, principalmente no sul do Brasil e centro-oeste, uma estação de muita incidência de doenças respiratórias. Então, nós podemos viver isso no inverno se ficar esse vai e vem, e a gente não tiver ainda vacina e não tiver uma intensificação dessas ações preventivas de saúde. Tá certo. Professor Cristóvão, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado, Paloma. Uma boa tarde para vocês e vamos nos cuidar e cuidar das pessoas que a gente gosta muito para passar por esse período muito difícil.